Pode começar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Um bom dia a todos. É uma alegria poder estar com os irmãos novamente, com aqueles que têm nos acompanhado nessas lives e também nos domingos pela manhã, além da quarta-feira nos estudos. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e conceda muita graça e misericórdia às suas vidas. Nós vamos iniciar esse momento deste culto matutino que fazemos agora no domingo pela manhã com uma oração e logo depois faremos a leitura do Salmo 1. Então já deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo 1 para fazermos a leitura. Eu farei a leitura do Salmo 1 e aí você vai acompanhando na sua Bíblia, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, grandioso Pai, todo-poderoso, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, pela tua compaixão, ó Deus, pelo teu povo. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por essa semana, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, por todo o suprimento que o Senhor nos tem dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, nos guardado. Obrigado por todas as famílias, ó Deus, representadas por aqueles que nos assistem essa manhã. Obrigado pela Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo, pelos irmãos e irmãs, por todos os membros, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal. Obrigado por essa manhã, pelo milagre da vida concedido a nós, por mais um dia na Tua presença, e te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, que o Senhor receba os nossos louvores e também nos abençoe na leitura da Tua palavra. Ó Deus, sob o perdão dos nossos pecados, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós e rogamos essas ricas bênçãos no santo nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento fazer a leitura do Salmo 1. Eu estou com uma outra versão aqui, é a versão da Bíblia King James, a versão do Rei James, né? Então, mas não tem problema nenhum, o texto só muda algumas palavras com relação à tradução, mas o texto da palavra de Deus do Salmo 1 é o mesmo, né? Então eu vou fazer a leitura aqui do Salmo 1 nessa versão, mas os irmãos acompanhem assim o que está sendo lido na sua Bíblia. Salmo 1, diz assim a palavra do Senhor: Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa manhã e traga o alento da sua graça e da sua misericórdia sobre cada um de nós. Vamos louvar antes da mensagem. Agora você vai abrir o seu inário, se você tem ele aí junto com a Bíblia ou o inário à parte, você vai abrir seu inário no hino de número 2 e vamos louvar com reverência, como sugere assim o título do hino, reverência ao Senhor, que diz essa parte do hino, né? Esse parágrafo do hino: o Senhor está no seu santo templo, e de fato ele está presente no meio de nós e em nós,
através do seu Santo Espírito. Então, louve comigo o hino de número 2. Abra seu inário lá no hino de número 2 e vamos louvar ao Senhor nesse momento. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém, meus irmãos. Que bom é saber que o Senhor está no trono e Ele permanecerá lá, como é dito pela Bíblia, desde a eternidade à eternidade. Mesmo que nos assaltem as dificuldades, mesmo que venhamos a passar por todo tipo de problema, mas o Senhor está no seu santo templo. E cale-se diante dele. Toda a terra deve reverência ao Senhor, porque o Senhor se faz presente. Queridos amados irmãos, vamos, por favor, agora, abra sua Bíblia, vamos à reflexão da palavra do Senhor. Deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de Atos, segundo escreveu Lucas, o livro de Atos, no capítulo 27, lá no finalzinho. Atos, capítulo 27, e eu vou fazer a leitura do versículo 14, depois do versículo 27 ao 29. Apenas o versículo 14, o 27 ao 29 do capítulo 27 do livro de Atos. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 27. Eu já estou com a minha Bíblia aberta nesse livro e farei a leitura agora, não com essa minha tradução, mas acredito estar com a tradução atualizada que vocês irão acompanhar. Então, Atos capítulo 27, versículo 14, e aí o versículo 7 até o versículo 29. Na verdade, depois eu quero sugerir aos irmãos que leiam todo o texto, tá bom? Vejam do versículo 14 até o versículo 29. Depois façam essa leitura, porque o relato, a história do apóstolo Paulo aí, junto com alguns companheiros e também alguns que habitavam o navio, que estavam no navio, aqueles que a história relata aqui, nós precisamos entender todo o contexto. Então é preciso que leia do 14 ao 29. Mas essa manhã eu quero me deter aqui na mensagem apenas no versículo 14 e depois lá no versículo 27 ao versículo 29 de Atos 27. Então eu vou fazer a leitura desses versos, do 14, do 27 ao 29, mas depois leiam todo o texto, do 14 ao 29, para entender os detalhes da viagem de Paulo, do navio, de como Deus apareceu a ele, de todo o trajeto, o que aconteceu com o navio e em que ilha eles desembarcaram, tá certo? Então faça isso. Mas acompanhe a leitura que eu farei aqui agora. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos, ou batidos, de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra aquelas rochas, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero só pedir ao Senhor aqui a ajuda. Nós vamos orar rapidamente, pedindo ao Senhor que nos oriente com relação a essa palavra. Então, curve a sua fronte mais uma vez, por favor. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez com
humildade, temor e tremor, que nós estamos na tua presença, te pedindo que o Senhor nos ajude com o teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, o nosso coração, abrindo os nossos olhos e ouvidos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Nós, essa manhã, te pedimos que o Senhor nos ajude nesta lição, nesta reflexão da tua palavra, a tirarmos lições preciosas para a nossa vida, no santo nome de Jesus, a quem oramos tudo e somos dependentes. Amém. Queridos irmãos, o texto é um relato impressionante do que aconteceu numa das viagens de Paulo, né, por necessidade e por orientação do Espírito Santo de Deus. Paulo é orientado a ir até a Itália. Isso vocês vão encontrar essas informações justamente no texto que eu estou dizendo para ler, do 14 até o 29. Deus orienta Paulo, se faz necessário, ir até a Itália e se apresentar a César. Mas aí há uma tempestade no meio do caminho, há um momento difícil no meio do caminho quanto a essa viagem. E nós destacamos aqui o versículo 14, o versículo 27 até o versículo 29, acerca do que aconteceu com Paulo e do que vamos tirar de lição de um detalhe importante lá no finalzinho do texto, do versículo 29, aonde eu quero destacar aqui quando o texto diz assim: e receosos que fôssemos atirados contra aqueles rochosos ou contra aquelas rochas, eles lançaram da popa 4 âncoras. Eles lançaram 4 âncoras. Guarde aí essa informação, que é justamente a parte em que iremos meditar na palavra de Deus. O barco está à deriva, esse navio está à deriva, esse navio está se debatendo nas águas, há uma tempestade muito grande, é um chamado tufão aqui pelo texto, então os ventos são fortes, né? O balançar do barco é extremamente forte e que trouxe muito medo, muito terror ao coração daqueles que estavam ali naquele navio, assim também como do comandante e ao coração do apóstolo Paulo. Porém, há um detalhe importante com relação ao apóstolo, e nós vamos destacar aqui justamente nessas 4 âncoras que foram lançadas pelos marinheiros para que o navio ficasse fixado, não é? Então, nós vamos entender como essas 4 âncoras no mar, vamos entendê-las como elas lançadas na tempestade da nossa vida. Então, na tempestade da minha vida, na tempestade da sua vida, né? Então, o apóstolo Paulo e alguns marinheiros, irmãos, estavam em uma tempestade esmagadora a caminho da Itália, no esforço de salvar as suas vidas, e o navio também, eles precisavam chegar dentro do navio inteiros até a ilha. Eles lançaram 4 âncoras no mar, né? Infelizmente, né, continuando a ler o texto, vocês vão ver isso quando estiver lendo o texto completo, essas âncoras aí, elas não foram eficazes contra a tempestade. E o navio, no final da história aí, vai acabar completamente destruído, jogado entre as pedras, ele vai ser completamente destruído. Os marinheiros que estavam com Paulo, né, com o apóstolo Paulo, diante da situação que passava no navio, jogaram essas âncoras no mar, desesperados, na tentativa de parar o navio, porque ele está à deriva, sendo jogado de um lado para o outro. Mas essas âncoras falham, né? Não seguram o navio. Então, quando lemos o texto aqui, podemos também pensar que Paulo tinha 4 âncoras em sua vida naquele momento. E essas âncoras, agora as do apóstolo Paulo, o firmaram durante a tempestade, porque bem sabemos que não é fácil estarmos diante de uma tempestade. E essa tempestade, eu quero sempre trazer à nossa memória os momentos difíceis da nossa vida, as grandes tribulações, as grandes tormentas que vêm sobre a nossa vida, e o quanto não é fácil ficar seguro, ficar firme, né? Ficar tranquilo numa tempestade. Como ficar tranquilo numa situação adversa à nossa vida? Como ficar tranquilo quando as dificuldades vêm na forma de um tufão na nossa vida? E como ficar tranquilo? Qual a perspectiva de tranquilidade, de paz e de segurança quando ela vem à nossa vida? Então, o apóstolo Paulo também, nós vamos considerar aqui que tinha 4 âncoras na sua vida. E essas âncoras o firmaram na tempestade e durante toda a tempestade.
mesmo o navio aqui sendo jogado de um lado para o outro, sendo abalado, sendo maltratado pelas águas ali do mar, Paulo conseguiu permanecer firme e forte. E você vai ver isso quando você lê o texto até o final desse relato. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, era um homem com um testemunho diferenciado aqui dos demais marinheiros que estavam ali naquele navio e também o seu comandante. Por algumas razões, ele é um homem diferenciado. Primeiro, por ser um servo de Deus. Tá? Segundo, ele era um servo com uma missão, ele tinha um propósito. Né? De onde ele saiu até a Itália, ele tinha um propósito. Também, em terceiro lugar, ele era um servo de fé. Ele não era alguém temeroso, né? Medroso, mesmo diante das situações difíceis. Mas com relação à fé e ao seu coração, ele era um homem de fé. E em quarto lugar, ele tinha comunhão com Deus. Isso aí é extremamente importante para a nossa segurança, para a nossa confiança, é termos comunhão com Deus. Tá bom? Bom, por ter essas características aqui com Deus, Paulo estava ancorado, não é? Seguro, certo? No meio daquela tempestade, mesmo que o navio estivesse solto, à deriva, sendo jogado de um lado para o outro. Então, nós vamos aqui refletir, eu quero refletir com vocês, diante dessas informações, sobre as âncoras que mantiveram Paulo durante a tempestade, eles mantiveram firme esse servo de Deus, né? Nesse mar tempestuoso da vida dele também, não só o próprio mar que sacudiu o navio de um lado para o outro, mas a vida de Paulo também tinha suas tempestades, suas dificuldades, assim como também a nossa. Então vamos refletir nas âncoras que mantiveram firme a vida de Paulo, né? Mantiveram seguro a vida de Paulo. Assim, quais são as âncoras que mantêm a minha vida firme e a sua vida firme? Então, quero compartilhar aí, olhe para a Bíblia no versículo 23, a primeira âncora que a gente pode ver aqui, que o apóstolo Paulo tinha e que o mantinha seguro, mesmo em meio àquela tempestade. E essa primeira âncora também vai nos trazer à memória, né, a necessidade que nós temos de estar confiantes em Deus e em comunhão com Deus, para que não venhamos a temer e a naufragar na nossa vida. Então, a primeira âncora aí do apóstolo Paulo era a presença de Deus. Versículo 23, porque esta mesma noite, diz o texto, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha o que é que Paulo diz aí no texto, né? Mesmo no meio da tempestade, Paulo lembra que não estava sozinho. Então você deve lembrar também que não está sozinho. Nós precisamos nos lembrar que não estamos só, né? O Senhor veio a ele e falou ao seu coração, lhe dando essa segurança e paz. Por isso ele disse, na mesma noite em que ia aflorar aquela tormenta, né? aquelas tempestades, os ventos, o tufão que viria sobre o navio, ele tinha uma certeza, a grande âncora que ele tinha firme e estava muito seguro nela, era a presença de Deus. Por isso que ele diz que nessa noite um anjo de Deus aparece a ele e ele diz, a esse Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo. Então, a presença de Deus é a primeira âncora. Em termos de segurança, né, aqui o versículo 24 mais adiante, você vai ver Paulo dizendo que esse anjo disse, não temas. Olha a frase para Paulo, não temas, não te atemorize, não fique medroso. A tranquilidade, não se torne ansioso, desesperado. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, olha que coisa maravilhosa aí. Olha que palavra de segurança da presença de Deus junto do apóstolo Paulo. Não temas, porque é necessário que você compareça a César. Então, não te preocupes, você vai chegar ao seu destino, você vai chegar lá diante daquele imperador. E não só você, mas fique tranquilo, porque a segurança se estende a todos. Ou seja, a segurança se estende a você, a segurança se estende à tua família, a segurança se estende a todos aqueles ao teu redor, aqueles a quem você abençoa, por quem você ora, né? Se estende à igreja de Deus. Então, segurança aqui
está ligado justamente à presença do Senhor. Mas Paulo não só tinha essa segurança de chegar até lá. Ele iria navegar, ele iria viajar com paz também, além da segurança. Versículo 25, aí você pode ler, onde o texto diz: portanto, senhores, já diz o apóstolo Paulo, olha a segurança que ele tinha, e agora transmitindo a paz. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. E o que foi dito o apóstolo Paulo está aí no versículo 24. Não temas, porque você vai chegar lá, porque a graça de Deus está com você, e todos aqueles que estão com você, Deus garantiu que chegarão ao destino final. Então, olha só, segurança e paz ao apóstolo Paulo. Essa é a primeira âncora da presença de Deus. Na hora da tempestade, irmãos, a nossa segurança e paz serão confiadas, sabe a quê? Ao relacionamento que temos com Deus. É preciso lembrar aqui, assim como o apóstolo Paulo, de que não estamos sozinhos. Não esqueça disso. Eu e você, a igreja de Deus, os servos do Senhor, a sua família, não estão só. É necessário confiar aqui na promessa de Jesus Cristo, aquela de que ele disse que estava conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, lá no versículo 20, apenas a parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É palavra do próprio Cristo, é ele dizendo, não mandando dizer, ou mandando uma nota, ou mandando uma carta, olha, diga lá que eu vou estar com você até os últimos dias. É ele dizendo, eis que estou. E veja que não é nenhuma frase no futuro. Ah, eu vou estar, eu provavelmente vou estar com você. Eu já estou, é a frase presente do texto. Eis que estou convosco todos os dias. Lá o autor, os Hebreus, também vai falar dessa segurança, dessa presença de Deus no capítulo 13, lá no versículo 5, também na parte B, que é a parte final do texto. Nos confirma ali a palavra de Jesus. O autor aos Hebreus dizendo, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O salmista Davi também nos traz a memória aqui, reafirmando essa presença de Deus junto dele, junto dos seus servos, junto de mim e de você, lá no Salmo 23, lá no versículo 4, agora na parte A, lá no começo do texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha aí a âncora da presença de Deus. Assim como Deus estava presente com o apóstolo Paulo ali naquele mar bravio, naquele navio a ponto de se despedaçar nas rochas ou de afundar no meio do caminho, a presença de Deus é a âncora na vida do apóstolo Paulo. A presença de Deus é a âncora na minha vida, na tua vida e na vida da igreja. Que conforto, irmãos, e segurança é saber que nunca enfrentaremos um instante de dificuldade na nossa vida sozinhos. Você está sempre com o Senhor. Ele está sempre contigo. A cada passo, preste bem atenção, a cada passo, em todo vale que você passar, como diz aí o Salmo 23, pela montanha, pelo mar bravio, seremos agraciados pela presença soberana de Deus. Porque o salmista Davi lá completa, lá no verso 6 do capítulo 23 do Salmo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia é presença de Deus na minha e na sua vida, na vida da igreja, na vida da nossa família. Essas bênçãos aqui nos seguirão aonde quer que estejamos. É uma bênção, irmãos, desfrutarmos da presença do Senhor como Paulo a teve aqui, não só no navio, mas também em vários momentos da sua vida. E mesmo, querido, sabendo que não podemos vê-lo, né, porque Deus é Espírito, assim como Paulo, nós podemos perceber, sentir e saber da sua presença conosco. Saiba que em todo instante Ele está presente, nos assistindo, nos liderando, nos protegendo, dando segurança e a sua graciosa paz. Eis aqui a primeira âncora que o apóstolo Paulo tinha com ele naquele momento do mar bravio, naquele navio que iria se despedaçar logo a seguir. Ele tinha a presença de Deus. E além de o apóstolo Paulo ter a presença de Deus como primeira âncora, ele tinha uma segunda âncora também. E essa âncora é a providência de Deus.
é a âncora da providência. Versículo 4, olha, versículo 24, perdão, olha o que o apóstolo Paulo diz aí, que o anjo disse a ele: não temas, porque é preciso comparecer. A frase é essa: não temas, é preciso comparecer. Esse é necessário estar lá, é uma providência de Deus na vida do apóstolo Paulo e de todos aqueles que o acompanhavam, que ele iria chegar ao destino final. Isso é a providência de Deus na minha e na tua vida, de que chegaremos ao destino final, quer queira ou não, mar bravio, navio se espedaçando, tempestades, lutas, dificuldades, gente contra, rio, o contrário da nossa vida, todo tipo de mal, ele não adiantará diante da providência de Deus. Paulo aqui foi informado pelo Senhor que essa tempestade, sabe o que é? Parte do plano de Deus, providência na vida do apóstolo Paulo. Naquele momento, aquela tempestade era o lugar mais seguro do mundo para o apóstolo Paulo. Ah, pastor, não acredito nisso. Não é possível. Como é que se está no meio de uma tempestade? Como é que se está no meio de um mar bravio a ponto de ser despedaçado nas rochas? E aquele é o lugar mais seguro do mundo. É claro que é o local mais seguro do mundo, porque Jesus está lá. Porque Deus é presente na vida do apóstolo Paulo. E ele prometeu isso com sua promessa e com sua providência. A sua presença e a sua providência foram fantásticas aqui na vida do apóstolo Paulo. Então, o local mais seguro lá era na tempestade porque Deus estava lá. Lembram do Mar da Galileia, lá na tempestade de Jesus com os discípulos, enquanto Jesus dormia? Qual era o lugar mais seguro? Era fora do barco? Era boiando ali naquelas águas? Era na beira do mar, levando aquelas chuvas e talvez no risco de receber um raio naquela tempestade? O local mais seguro era no barco, era com Jesus, mesmo ele dormindo. O local mais seguro para os discípulos era ali, no navio. O local mais seguro para o apóstolo Paulo era ali, por causa da presença de Deus e por causa da providência de Deus na sua vida. Esse plano era de Deus. O plano não foi do apóstolo Paulo. O plano ali, a carta de viagem, não foi programada profundamente, primariamente, pelo comandante, pelos companheiros, pelos marinheiros ou pelo apóstolo. Foi providência de Deus, foi plano do Senhor. Por isso o lugar mais seguro do mundo era naquele barco para o apóstolo Paulo. Porque ele estava sob a vontade e o cuidado e o plano de Deus. Irmãos, Deus também nos permite estar no meio das tormentas. Não apenas na bonança, mas participar das tormentas também. E mesmo que a nossa fé naquele momento seja muito simples, seja pequena, igual ao grão de mostarda que o Senhor Jesus falou, ainda assim nós precisamos usar essa fé para crer na providência divina, porque Ele é soberano na sua providência. E sua soberania, irmão, significa controle absoluto de tudo e sobre todas as coisas e sobre o que acontece na minha e na sua vida, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mas não só nas vidas, a providência de Deus é soberana no mundo inteiro. Nós temos aí, por mais uma vez, é quase que impossível deixarmos de falar sobre essa questão da pandemia, sobre essa questão do coronavírus, isso que o mundo está passando, as nações, a igreja envolvida no meio. Isso é uma grande tempestade, uma grande tormenta, que o barco está balançando de um lado para o outro, e todo mundo está dizendo que vai se despedaçar nas rochas. Mas aí nós dizemos para esse mundo: isso é plano de Deus, isso está na providência de Deus. Deus se faz presente nesse momento. Essa tempestade de pandemia, ela uma hora vai passar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. A vontade dele é soberana sobre todas as coisas. Por isso que você não deve temer. Por isso que você não deve se amedrontar. Tomar os devidos cuidados, sim. Ser prudente, sim. Nós devemos ser prudentes em todas as coisas. A Bíblia nos orienta a isso, a sermos prudentes como a serpente e simples como uma pomba, mas não devemos perder de vista a confiança no Senhor em meio à tribulação. Deus nos permite estar nessas tormentas, irmãos. E a sua soberania significa, além de controle absoluto sobre tudo e todas as coisas naquilo que acontece, e essa soberania ela é eficaz em todas as coisas que acontecem,
porque de fato Deus é soberano. E o profeta Isaías, lá no capítulo 45, no versículo 7, olha o que ele diz sobre a soberania de Deus, ou naquilo que Deus expressa dizer. O Senhor diz: eu formo a luz. Olha o ato de soberania e de controle sobre todas as coisas. Eu crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Por isso que nós não devemos temer, quando todas as coisas parecem um caos, quando as coisas parecem estar fora de controle, isso ao meu e ao seu olho, ao seu olhar, ao meu olhar, aos nossos olhos, as coisas parecem estar fora do controle, mas não está fora do controle da mão poderosa de Deus. Não está fora do controle soberano do Senhor. E Tiago também fala sobre esse Deus soberano lá no capítulo 1, no versículo 17 do seu texto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que vem de boa dádiva vem do alto. Tudo que vem de provação, tudo que vem de dificuldades, também Deus está permitindo e está no controle de todas as coisas. Então pense comigo agora nesse momento, se eu soubesse, né, que Deus estava no seu trono, ou que ele não estivesse no seu trono, eu não gostaria de viver nesse mundo nem mais um segundo, de saber que ele não está no trono dele. Seria desespero para a minha vida, é como a esperança que o apóstolo Paulo diz, que aquele que tem esperança firmada aqui na terra é o pior é um dos mais miseráveis da face da terra. Né? Se você tem a sua confiança nas coisas materiais ou nas coisas passageiras daqui, coitado de você. Então, se soubéssemos por algum momento que Deus não estaria no seu trono, ou não está no seu trono, certamente não gostaríamos de viver nesse mundo. Um mundo sem controle, sem estar sob a soberania de Deus. Mas enquanto eu e você soubermos que Ele ordena as tempestades, e também, além de ordenar, Ele as acalma, a minha e a sua vida estará sob a promessa da soberania e da providência de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Você pode ler todo o texto, mas eu só quero dizer uma frase: todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. A bonança coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e as tempestades cooperam para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera. O apóstolo Paulo usa a expressão todas as coisas, e todas as coisas é em absoluto todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, irmãos, o melhor que podemos fazer quando as tempestades se voltarem contra nós é buscar refúgio em Deus. Lembra do Salmo 46? Refúgio e fortaleza. Precisamos buscar refúgio no Senhor até que a tempestade cesse. Diz aqui o Salmo 57, lá no verso 1, apenas na parte A, no seu início, diz o salmista: em ti a minha alegria se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem todas as calamidades. Olha a sua palavra. Nós, enquanto nesse momento de calamidade, de pandemia e de outras situações que vêm sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a tua e também a vida da igreja, nós precisamos estar abrigados nas asas do Senhor, sobre as suas mãos poderosas, até que essa calamidade passe, e ela vai passar conforme a vontade de Deus. Deus faz da provação, irmãos, uma bênção para a sua glória, nos ensinando lições importantes sobre a sua providência. Eu não vou entrar aqui no texto longo, no relato da história de José, mas ali está segurança, paz, confiança, providência, convicção, promessa, tudo dentro da vida de José. José não vai para o Egito à toa. José não vai para o Egito apenas porque os irmãos o venderam como escravo. José não chega no Egito por um acaso, por coincidência. José chega no Egito e passando pelo que passou, porque Deus é soberano, Deus é providente, providente, e Ele mandou José ir para lá dentro de todas as circunstâncias que Ele mesmo arquitetou. Isso é o que estava se passando aqui na vida do apóstolo Paulo. Então, essa é a nossa confiança, irmãos. Primeira âncora da nossa vida, assim como a primeira âncora da vida do apóstolo Paulo, presença de Deus. Ele se faz presente, eu estou contigo. A segunda âncora, a âncora da providência. Deus está no controle absoluto de todas as coisas.
O que isso nos leva à terceira âncora que o apóstolo Paulo tinha na sua vida para poder testemunhar o que testemunhou dessa viagem. É a âncora da promessa de Deus. Versículos 24 e 25. Voltando aí ao que Paulo diz, quando o anjo diz a ele: não temas, Paulo, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Paulo já transmitindo a palavra para o comandante e para os companheiros que queriam tirar a sua própria vida, queriam se jogar no mar. Calma, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que acontecerá tudo do modo como me foi dito, tudo do modo como Deus planejou. Está aqui, enquanto o apóstolo Paulo enfrentava aquela terrível tempestade, o Senhor vem a ele com uma promessa precisa e preciosa para a sua vida. Deus falou a Paulo que ele estaria, essa é a palavra de destaque, estaria diante de César. Não só ele, mas também todos os que estavam no navio seriam poupados também. Deus disse, meu irmão, Deus disse, minha irmã, está dito, está estabelecido, é a sua soberana providência aqui, é a sua promessa de que Paulo chegaria lá. Então, olhe para o texto, quando você for ler agora lá do versículo 14 ao versículo 29, que você for ler o relato, você vai ler com mais paz e tranquilidade, sabendo e vendo que Deus estava no controle da vida de Paulo o tempo inteiro, e dizendo: não te preocupa, você vai chegar lá, o navio vai balançar, mas você vai chegar lá, o navio vai enfrentar tempestades, você vai chegar lá, o navio lá no final, ele vai se despedaçar contra as rochas, não vai sobrar nada, mas você vai chegar lá, e todos a quem eu falei que iria chegar junto com você vai chegar. Então isso é para mim e para a sua vida, essa âncora poderosa da promessa de Deus, de que não te preocupa, por mais que passemos por tempestade, nós vamos chegar lá, porque Deus determinou isso no seu plano, conforme a sua soberana vontade. E mesmo que não chegássemos, também seria plano de Deus. Mesmo que morrêssemos no meio do caminho naquele barco, também haveria providência de Deus em todas as coisas. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Para Paulo aqui, a palavra de Deus era suficiente para deixá-lo ancorado, seguro. Por quê? Porque ele sabia que Deus é bom e é fiel quanto à sua palavra, porque foi a sua palavra que testificou isso. Por isso ele fala lá em Romanos capítulo 4, no versículo 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Acerca de Jesus Cristo, ele promete, ele cumpre, ele é fiel à sua palavra, ele não mente, ele não muda, ele não é homem para que minta. Suas promessas são firmes, irmãos, e verdadeiras. E Paulo vai asseverar isso no capítulo 3, no versículo 4 também de Romanos. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O que nos traz também a memória Hebreus, lá no capítulo 6, o autor no versículo 18 vai dizer: é impossível que Deus minta. E diante disso, veja aqui rapidamente algumas promessas que nos garantem total segurança diante do que Paulo tinha como segurança da palavra de Deus. Segurança, promessas que nos garantem dias claros. Lembre comigo, se você abrir lá no Salmo 30, lá no verso 5, você vai anotar isso depois, você vai ver esse vídeo depois gravado, então você anota os textos direitinho, com calma, e vai ler o texto completo. Ele nos promete dias claros, dias brilhantes, quando lá no Salmo 30, lá no verso 5, na parte B, ele diz: à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele também nos promete livramento. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as o livra. Ele nos promete tudo para o nosso bem, o nosso próprio bem. Paulo diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nos promete da sua graça. Paulo escrevendo lá 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sobre mim repouse o poder
que é a graça de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Uma última promessa aqui das muitas que tem, mas eu não vou me estender em muitas promessas, porque há muitas promessas, mas uma final aqui é a glória final diante de tudo que passarmos aqui, durante toda a tempestade. Apocalipse 21, verso 4, ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essas são as promessas. Suas promessas são baseadas na sua própria palavra, por isso que ela se cumpre. Por isso que ela não se despedaça no meio do caminho, mas ela chega inteira até o final. Passará o céu e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Ela é verdadeira e vai permanecer para sempre, mesmo que o mundo esteja em caos, irmãos. Mesmo que não só o mundo, mas a minha e a tua vida esteja passando por um caos terrível, a palavra de Deus é verdadeira e vai permanecer para todo sempre. É o que o autor também dos Salmos, lá no Salmo 119, no versículo 89, ele vai dizer: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Isso fecha aqui com tranquilidade, com paz e em segurança a nossa terceira âncora, que é a âncora da promessa de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo e também está na minha e na tua vida. A última âncora aqui é a âncora da ação de Deus. Da ação de Deus. Versículo, agora você vai ver lá na frente, o versículo 44 do texto, do capítulo 27 de Atos. Versículo 44, olha o que diz a palavra de Deus. Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, mas foi assim que todos se salvaram em terra. Foi assim que todos se salvaram em terra. É em tábuas, é em destroços, não importa, nós chegaremos lá a salvo. Com toda a dificuldade que passamos nessa vida, com todas as tempestades, nós chegaremos lá a salvos, no final seguros pela graça de Deus. O que o Senhor disse aqui a Paulo foi que acreditasse no que ele faria, e a palavra: todos chegariam em segurança à costa, todos chegariam em segurança à praia. Deus, por sua palavra aqui, poupou todas as vidas, assim como ele havera prometido. Queridos irmãos, Deus é capaz de resolver todas as coisas. Todas as coisas. E claro, ele resolve algumas que ele quer e não resolve outras que ele não quer. Ele é soberano, ele é providente. Nem sempre ele resolve todas as coisas na nossa vida. Por quê? Porque há caminhos diferentes em que ele quer que nós sigamos. Muitas vezes você tem um entendimento de querer algo para a sua vida, mas aquilo não é bom para você. Aquilo não é bom para a vida da igreja. Aquilo não é bom para a minha vida. Deus sabe o caminho correto, por isso aquilo não se cumpre. Por quê? Porque não era a vontade de Deus, ele tinha um outro trajeto para mim e para você. Mas ele sim é capaz de resolver todas as coisas. Ele nos leva através da tempestade com segurança, aonde ele quer que cheguemos. Não importa. Mesmo que pareça que o barco vai afundar, a vida vai prevalecer conforme a sua vontade. A ação de Deus é eficaz e é segura. Por isso, irmãos, no final da tempestade, eu quero concluir com essas palavras, no final da tempestade, quando tudo acalmar, veremos que Deus estava no controle o tempo todo. Quando essa pandemia passar, nós vamos ver lá no final, olhar para trás e olha como Deus vinha conduzindo isso. Olha como o plano de Deus vinha conduzindo essa história. Olha como minha vida passou por esse momento tão difícil, de navio se despedaçando no final. Mas eu cheguei aqui porque Deus estava na história e no controle de todas as coisas desde o princípio. Ele saiu junto com Paulo lá do porto naquele navio e ele chegou naquela ilha também junto com Paulo e levou Paulo adiante de César e também estava presente lá com ele. Eu não posso pessoalmente aqui prometer que nenhuma tempestade virá sobre a sua vida ou sobre a minha vida, mas é certo que Deus nos protegerá durante a passagem dessa tempestade, quando ela chegar.
e nos levará ao porto seguro, que é a âncora de sua glória. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estão presas as âncoras da sua vida? Aquelas 4 primeiras âncoras que você vai ver no texto, que desesperadamente os marinheiros lançaram ao mar para que o navio ficasse preso e não deram certo. Mas Paulo tinha 4 âncoras na sua vida, que firmou e segurou o apóstolo até o fim, até ele chegar à Itália, até ele estar em Roma, onde ele termina de proclamar a palavra de Deus, onde ele escreve a carta aos Romanos, e é onde ele diz que ele combateu o bom combate, ele chega ao final, ali certo, ileso de sua missão cumprida e com a fé guardada em Cristo Jesus. Onde está ancorada as suas âncoras, as âncoras da sua vida, quando a tempestade chegar? Pense nisso, reflita comigo durante todo esse dia e nos próximos dias com relação à sua segurança e à sua confiança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos oriente, que Deus nos mantenha seguros e firmes conforme a sua providência, conforme a sua graça e a sua misericórdia. Amém. Eu quero fazer a oração final, mas nessa oração final eu gostaria, por favor, de incluir aqui alguns pedidos de oração especiais. Eu não deu para listar todas as pessoas, e a nossa igreja tem bastante irmãos e irmãs, mas certamente todos estarão inclusos na nossa oração final e na nossa intercessão. Eu conto com a sua intercessão nesse momento para encerrarmos esse momento do culto matinal aqui da Palavra de Deus. Eu quero pedir a oração aqui, 3 orações especiais relacionadas a algumas pessoas, e durante a oração nós vamos interceder, rogando a Deus pelas demais a quem conhecemos, familiares e a nossa igreja. Eu peço aos irmãos que incluam nas suas orações a irmã Édila, né? Passou por alguns procedimentos médicos essa semana, a nossa querida e amada irmã Édila, com a sua filha, a irmã Adriana, com o presbítero muito querido, o presbítero Laírton, né? O esposo da irmã Édila. Nós estamos orando por eles, pedindo pela vida de cada um deles. Eu quero também que você acrescente aí a essa oração a família da irmã Raquel. A irmã Raquel, que é parente lá da nossa irmã Célia, né? Lembrando também do irmão Israel, também da sua mamãe, e também da irmã Terezinha, da Simone, incluindo todos que são família. A irmã Raquel perdeu o seu irmão, né? Eu recebi a informação da perda do seu irmão Isaac, ele veio a falecer. Então nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Então esse é um momento de nós estarmos chorando, lamentando, tendo o nosso momento de luto, compartilhando, né, essa dor que infelizmente não podemos estar lá, né, para um ofício fúnebre, para um momento do velório, para estarmos junto da família. Essa pandemia está nos impedindo nesse momento, mas isso não tira a providência de Deus em todas as coisas. Então vamos estar orando. E por último, eu peço aos irmãos também oração pela irmã Alvani, pelo irmão Álvaro e por Amanda, né? O irmão Álvaro também está passando por algumas dificuldades de saúde, e nós precisamos estar orando pelaquela família, intercedendo, né? Clamando ao Senhor pela vida deles, e orando também pelo irmão Isaías, o nosso presbítero Isaías, que também está passando por um momento de tratamento, está fazendo algumas quimioterapias. Então, vamos estar orando nesse momento por esses amados irmãos e intercedendo pelos demais, incluindo eles na oração final. Então, ore comigo, por favor, nesse momento. Vamos interceder ao Senhor, encerrando esse momento de culto. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pela tua providência, pela tua promessa, pela tua presença conosco. Ó Deus, pela tua ação na nossa vida, onde todas as coisas estão sob o controle das tuas mãos. Nós estamos intercedendo nesse momento como igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que estão em casa, que estão orando nesse momento conosco. Nós estamos clamando e intercedendo pela vida da irmã Raquel, pelos seus familiares, suas irmãs.
nesse momento de luto, de perda do seu ente querido. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor os console e os conforte com o teu Santo Espírito. A nossa presença física nesse momento tem sido impossível, mas nada impede a oração, nada impede a intercessão a Ti, ó Deus. Por isso, ser propício a eles nesse momento. Te pedimos também pela família da irmã Edila, pela sua vida, pela vida do presbítero Laírton, pela irmã Adriana, estendendo também as irmãs Elba, Elisa, a querida irmã Edith e os demais da sua família. Te pedimos pela sua vida, pela sua saúde. Ó Deus, derrama graça e misericórdia, consolo e conforto e providência na vida dessas famílias, desses amados e queridos irmãos. Te pedimos, Senhor, pela família do diácono Israel, pela sua mãe, pela sua esposa, nossa irmã Terezinha, por Simone, sua filha, pelos demais que fazem parte da sua família. Ó Deus, que o Senhor intervenha em todas as coisas para o bem daqueles que te amam e essas famílias te amam, ó Deus. Nós te pedimos e intercedemos pela irmã Amanda, pela irmã Alvani, pelo irmão Álvaro, ó Deus, pela saúde do irmão Álvaro, Senhor, que tu sabes todas as coisas. O barco da nossa vida pode ser sacudido em tempestades, mas tu estás no controle de tudo, tu és soberano e providente em todas as coisas, ó Deus. Peço-te, Senhor, clamamos aqui como Igreja de Jesus pela vida dessa família, para que o Senhor esteja ajudando na saúde do irmão Álvaro, na paciência, no amor daquela família, da sua esposa e da sua filha. Dá força, Senhor, vigor àquela família, tanto quanto as outras que oramos aqui. Pelo presbítero Isaías, Senhor, nós te pedimos pela vida dele, te pedimos por esse momento de tratamento, por esse momento em que ele está passando, ó Deus, mas que tu estás no controle de todas as coisas, organizando e orquestrando a música da nossa vida, Senhor. Ó Deus, sê com teu servo, encoraja-o, ajuda o Senhor em todos os momentos que ele precisar, e nós sabemos disso que tu o fará, porque tu estás com ele, tu estás conosco, tu estás com a tua igreja, tu estás com todas essas famílias que oramos aqui. Lembra-me também aqui, Senhor, da irmã Onilda, com seu esposo Heraldo, as suas filhas, suas netas, também uma família de luta, de garra, Senhor. Te pedimos também pela irmã Elza, Senhor, com as irmãs Braga, estão ali Eliane e Edna, que também é uma luta, Senhor, em todos os momentos, mas que todas essas famílias e esses irmãos saibam que estão num barco, mas num barco com Jesus, num barco com Deus, onde a sua presença, a sua providência, a sua promessa e a sua ação se tornam âncoras poderosas para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e agradecemos por essas ricas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amados. Estaremos assim agradecendo logo depois, em meio à mensagem. A câmera não fica virada para mim, por isso geralmente eu não falo no nome dos irmãos aqui, porque eu não estou vendo. Né? Não dá para ver, mas nós iremos agradecer a todos. Nem sempre eu posso na hora agradecer, mas Micaela tem me ajudado aqui e hoje ela anotou aqui rapidamente, né, o nome daqueles que estão nos acompanhando, a irmã Rebeca, a irmã Luzinete, que estamos também orando e pedindo pela vida deles, né? Eles também tiveram luto recentemente, né? Então nós precisamos estar orando e intercedendo pela irmã Rebeca, pela irmã Luzinete. Agradecemos aqui agradecendo a presença de vocês nos assistindo e participando desse culto, a irmã Lúcia, irmã Nadir e Vandete, que sempre mandam uma mensagem para mim: pastor, estamos esperando, está lá o horário, estamos aguardando a entrada para a gente cultuar junto. Né? A irmã Nilda, que eu orei aqui, a irmã Nilma também, eu não acrescentei aqui na oração, mas ela está na oração, nas nossas orações, com a irmã Nádia, a sua família. Agradecemos a Ilma, né, nossa colega, nossa amiga aqui, de alguns momentos de natação, quando fazíamos aqui. Uma bênção de Deus, essa irmã, que Deus abençoe. A irmã Marluce também, que sempre, quando pode estar conosco, nós agradecemos. A irmã Mirela Neves, que é amiga de Rebeca, está nos acompanhando aí. Deus abençoe você. O irmão Flávio Fragoso também as abençoe. Lá pelo Facebook, a irmã Diva, Januse e Erivan, que também são assíduos conosco, nossos amigos, estão aí conosco nos abençoando com sua presença. A irmã Sheila também, irmão Marcos, né, que estão sempre aí devotamente, todos os dias, fazendo as suas leituras, suas devocionais, e a gente acompanha o que eles fazem aí. E Carlos também, nosso querido diácono, Carlos, e tantos outros, né, o Antônio e os presbíteros,
que estão nos acompanhando sempre quando podem e temos contato com eles durante a semana, tá bom? Não esqueçam, queridos irmãos, hoje às 19 horas, o culto ao Senhor, nós faremos o culto ao Senhor, se Deus permitir, às 19 horas hoje à noite. Nos acompanhem também, mais uma vez, estejamos juntos adorando e louvando o nome do Senhor. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, sem problema na internet, se Deus permitir, nós estaremos na quarta-feira, lá às 19h30, tratando do Salmo dos Degraus, agora o Salmo 122, que não podemos tratar quarta-feira passada. Um abraço a todos, Deus abençoe, um bom domingo, né? A toda a família aqui está mandando um abraço a todos, né? Micaela, Esther e Ednilza, e que tenham um bom almoço, que o Senhor os abençoe e até a noite, se Deus quiser. Fica na paz.